Amém. Boa noite para todos. A paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela vida de todos que se encontram participando conosco de mais um encontro de estudo, né, com relação à vida de Jesus. E estamos no estudo 36, né? No estudo 36. E eu queria pedir ao Márcio que pudesse orar ao Senhor, Márcio, para que pudéssemos iniciar o estudo. Pode orar, Amém, Márcio, por irmãos. favor? Boa noite, graça e paz a todos, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade dessa quinta-feira. Estávamos já com saudade, Senhor, né? Já que na passada não tivemos essa oportunidade. Que, mais uma vez, Senhor, o Senhor possa nos abençoar através da sua palavra. Obrigado pela vida do nosso amigo, professor, irmão, professor Wilton Kine, que cada vez mais o Senhor continue derramando sobre a vida dele, Senhor. Essa graça, esse dom maravilhoso de ensinar, de compartilhar das boas novas do reino de Deus. Obrigado, Senhor, por mais um lugar aqui. Obrigado por termos conhecido esse estudo maravilhoso do Teologia Popular de Jesus. E nós temos ter mais oportunidades cada vez mais de que Cristo possa, Senhor, nos a cada dia mais crescermos nele e que o teu reino seja manifestado aqui nessa terra, Senhor, através dos teus filhos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Os irmãos que já chegaram também, abençoa, Senhor. Aqueles também que ainda não estão ainda presentes, mas que cada vez mais eles possam visitar esses vídeos e possam alcançar pessoas o qual não imaginamos, Senhor, porque o poder é teu, a glória é tua, Senhor. Muito Aleluia. obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos iniciar, então, com a leitura. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem, ela é rápida, para que possamos entrar, propriamente dito, no estudo. O tema é a ceia de despedida. Nas cidades dos tempos de Jesus, tanto entre os judeus como nos países próximos ao Mediterrâneo, havia um costume de grande importância. Tratava-se de um banquete, uma refeição ou ceia, a qual chamavam simpósio. Escritores e sábios muito famosos de tempos antigos escreveram livros célebres sobre esse costume. O banquete de Platão, por exemplo, ou o banquete de Xenofonte, então não há nada de estranho em se falar nos evangelhos, muito mais em refeições e banquetes do que em piedade, oração, cerimônias sagradas. Nos 4 evangelhos, há 137 referências à refeição em comum com os outros, o que em castelhano se chama comensalia, em português, comensalidade. Em todas as cidades, aldeias e povoados, onde havia grupos de cristãos, desde o século I, estes se reuniam uma vez por semana, normalmente, aos domingos, para comer juntos. Nestas refeições em comum, Jesus era recordado, ou seja, a Eucaristia era celebrada. 1 Coríntios 11, 21, 27. Jesus, na noite em que o aprisionaram para julgá-lo e matá-lo, não se privou, nem privou o grupo de seus discípulos mais próximos do banquete, neste caso, do banquete de despedida. É o que nós cristãos chamamos da última ceia, ou também de Santa Ceia. Lucas 22, 14 e 20. É chegada a hora, põe-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Esclarecimentos. Fala-se aqui de uma ceia que Jesus celebrou com muitos amigos, João 14, 12 ao 15, imediatamente antes da paixão. Desta ceia chegaram até nós 5 relatos do Novo Testamento. Informações tão abundantes indicam que aquela ceia foi um fato que impressionou as assembleias ou igrejas de cristãos, quase 20 anos antes de os evangelhos se tornarem conhecidos, como consta no relato de Paulo à igreja de Corinto.
Por que a ceia de despedida impressionou tanto os primeiros cristãos? Sem dúvida, o motivo principal foi que naquela ceia, Jesus pronunciou as palavras o pão e o vinho, que, poucos anos antes, como consta no relato de 1 Coríntios 11, 27, 23, 27, já haviam sido redigidas e eram recitadas como um relato litúrgico, isto é, como um ritual religioso, de forma que o que havia começado como uma ceia de despedida converteu-se em uma cerimônia sagrada. O que ocorreu para que tenha havido essa mudança de lugar, passando-se da mesa para o altar? Ou dito mais claramente, por que se passou da refeição compartilhada ao que mais tarde passamos a chamar de culto, ou missa? Por que a experiência humana terminou sendo vista como ritual divino? O relato de Paulo nos dá uma boa pista para que o que ocorreu ali, sabe-se que na Assembleia, igreja de Corinto, a maioria era de pessoas pobres e ignorantes. 1 Coríntios 26 e 29. Mas também havia ali alguns intelectuais poderosos e nobres, que não eram muitos. Mas se não havia muitos, sem dúvida havia alguns. Isso provocou uma situação muito feia. Os ricos se adiantavam, comiam e bebiam até embebedar, enquanto os pobres ficavam com fome. Foi o que disse Paulo. Por isso, a solução que Paulo propõe é que separem a comida, que os gregos chamavam de deipinon, da celebração do gesto do pão e do vinho, isto é, da proclamação da morte do Senhor. Ou seja, que a refeição, que é propriamente dito comer e beber, cada um fizesse a sua própria casa, na sua própria casa. Logo, alguns com a barriga cheia e até bêbados, enquanto os outros, na maioria, chegavam mortos de fome. Todos juntos na assembleia ou eclésia, igreja, punham-se a celebrar juntos e lembrar a lembrança de Jesus, a Eucaristia. Ali começou o grande divórcio entre os ricos crentes e os pobres crentes. O divórcio entre os que vão à missa, ao culto, dar graça pela bondade do Senhor, e os que vão à missa para pedir trabalho, para deixar de sofrer, pelos direitos que lhe foram roubados, pelo embuste de entrar nas igrejas como quem cumpre as obrigações apenas por cumprir. O mais certo é que as coisas estivessem assim, ao menos até o ano 70, quando os romanos entraram em guerra contra os judeus, tomaram Jerusalém e destruíram o templo e a cidade. A partir daí, os evangelhos terminaram de ser redigidos. Os três sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, põem a data da ceia de despedida na refeição, Páscoa judaica, Marcos 14, 12, Mateus 26, 17, Lucas 22, 7. Pretende-se com isso que sirva de modelo de unidade para nós cristãos a lembrança do sacrifício de Cristo, do mesmo modo que a lembrança do sacrifício do Cordeiro une os judeus. Isto é algo que se pode supor, mas não é seguro. O seguro é que as diferenças entre ricos e pobres, e principalmente o que os ricos roubam dos pobres, não se acerta com cultos, missas e cerimônia religiosa. Talvez por tudo isso, o autor do Evangelho de João não deu muitas voltas e buscou outra explicação e outra solução para um problema mais sério e mais grave do que imaginamos. O divórcio entre a refeição e a Eucaristia, a mesa e o altar, que começou nos tempos de Paulo e continua até hoje, é um dos problemas mais fortes e mais profundos que vivemos na igreja. E o pior é que nos acostumamos a viver isto e vivê-lo assim, até o ponto que não lhe dar a menor importância. Vemos como algo que não tem solução e nunca vamos resolver nada. Mas, sem dúvida, isso tem solução. O Evangelho de João, como você disse, trouxe fatos que são outras tantas propostas. Aqueles que fazem que os fatos de Jesus cheguem a ser convicção própria, que determinam como vivemos, têm nas mãos a solução. Que fato e que proposta Jesus estabeleceu naquela refeição de despedida? Em primeiro lugar, o Evangelho de João muda a data da refeição. Conforme o quarto evangelho, aquela refeição não foi no grande dia da Páscoa judaica, mas na véspera. João 13, 1. Se o autor do quarto evangelho corrigiu os três sinóticos neste fato capital, para qualquer judeu deve ter tido razões de peso para fazê-lo. Os especialistas no estudo dos evangelhos estão cada vez mais de acordo em que a ceia de despedida foi celebrada quando a relatada João, não os sinóticos.
Que importância tem isso? Muito simples. A ceia da Páscoa era necessariamente uma celebração religiosa, ao passo que, se aconteceu na véspera, aquele foi um banquete profano, com relação à com relação religiosa que tinha toda a refeição do mundo ao ao qual, naquele ponto, os costumes judaicos haviam se adaptado. Tudo isso significa que o Evangelho de João introduziu uma mudança de grandes consequências no significado que tinha a refeição do domingo, que os cristãos celebravam toda semana. Tal refeição não era um ritual religioso, mas um acontecimento social, no qual todos os participantes eram tratados igualmente, que, além disso, tinha um significado festivo, de alegria compartilhada, que servia de gesto de acolhida e de laço de união entre as pessoas. Agora eu vou dar um pulo aqui. Em segundo lugar, conforme o Evangelho de João, Jesus começou aquela refeição, agora dizemos ceia, fazendo algo que para nós parece exemplar, mas que naquela época foi inaceitável. Trata-se do lava-pés. Impressiona a solene introdução de João a esse fato, ponderando o amor até o final e a grandiosa missão que Deus havia destinado a Jesus. Pois bem, nesse clima de grandeza definitivas e última, João nos apresenta Jesus descendo, de repente, até o impensável. O mesmo Jesus, em cujas mãos Deus havia depositado tudo, se pôs a fazer-se de escravo, lavando os pés dos discípulos. Séculos antes, Platão havia dito, descrevendo como os antigos celebravam o banquete, que a tarefa dos escravos era lavar os pés dos convidados e servir a mesa. Por isso, não há nada de estranho em Pedro dizer para Jesus: nunca lavareis os meus pés. Nunca lavarás os meus pés. Não entrará na cabeça de Pedro que o Senhor e mestre se fizesse um escravo. O lugar e a tarefa que cada qual tinha em um banquete eram os mais claros indicadores da ordem que tinha de ser mantida na sociedade. Então, o gesto de Jesus de se pôr a fazer-se de escravo era a desordem total. O caos que deixava Pedro, e com certeza os outros apóstolos também, mas que com medo, em pânico, e que continua nos pondo em pânico agora. Mas Jesus, nesse ponto concreto, foi e continua sendo mais incisivo que Pedro. Se tu não deixas que eu lave os teus pés, tu não tens nada a ver comigo. O que ali estava em jogo não era um ato de humildade. Jesus se refere a uma forma completamente distinta de ver a vida. Não ser senhor, mas escravo dos outros. Amém. Professor, até aqui está interessante. Tem um texto aqui bonito, seu professor. Os cristãos, portanto, não se caracterizavam nem se definem por uma determinada forma de religiosidade, crenças, observâncias, práticas rituais, mas por uma profunda humanidade que se concretiza no mais incondicional, na mais incondicional bondade para com todos em todas as circunstâncias imagináveis. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Esse texto lido pelo irmão Isaías é um texto muito bonito e ele tem muitas lições para nós, né? O Castilho, ele faz uma consideração que é até bem interessante, porque ele mostra, né, o avanço aí no conhecimento teológico acerca da ceia, como que os estudiosos eles examinam esses textos relativos à ceia, e é bem interessante ele conseguir trazer na teologia popular esse assunto. É muito interessante mesmo. Esse texto de João, que ele dá ênfase, ele tem que ser lido sempre quando a gente fala, né? Não adianta eu pegar o João 13 e eu já tentar entender o que está acontecendo ali, sem entender aquela estrutura do evangelho que a gente já viu algumas vezes aqui. Por quê? Porque é bem ressaltado aí, como o Isaías leu no final. Tudo que Jesus faz nesse evangelho de João é descaracterizar a religião. Ele começa lá inutilizando o templo, ele começa inutilizando o mestre, que é Nicodemos, ele vai descaracterizando toda a figura religiosa que havia ali em Israel.
E aí, em João 13, é exatamente o início da segunda parte desse evangelho. Então, é uma passagem de transição. É bem importante isso. Jesus ele faz aqueles sinais que vai culminar na ressurreição de Lázaro, né? O primeiro é as bodas de Caná, e depois vai culminar na ressurreição de Lázaro, ou na ressuscitação, como alguns falam. Para depois, a segunda parte do evangelho ser essa parte da paixão, como é ressaltado, a preparação para a paixão e a paixão em si, né? E depois, claro, a ressurreição do Senhor. Então, João 13 é o início da paixão. Tanto é que o verso primeiro, se vocês observarem na Bíblia de vocês, vai estar dizendo que era chegada a hora de Jesus. Aquela mesma hora que ele tinha negado para a mãe dele, lá em João 2, que ele fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Aqui em João 13 diz que é chegada a hora dele passar desse mundo para o Pai. Então o evangelho ele chama a atenção para esse fato. E é muito interessante a forma como o Castilho colocou, porque é o seguinte, muita gente quando lê João 13, por isso que eu digo que é importante ter sempre esse contexto geral do evangelho, qualquer pessoa, se você perguntar, até quem não é cristão, conhece essa passagem. Fala assim, Jesus ele lavou os pés. E aí todo mundo fala, é uma mensagem de humildade, né? Tem fotos, quadros sobre isso, Jesus lavando os pés de Pedro, tal. Então todo mundo aplica esse ato a um ato de humildade, né? Que é o serviço em amor. Isso não é errado, né? Porque de fato abrangia também esse aspecto da humildade. Mas ele tem uma questão muito maior nesse evangelho. A verdadeira comunhão em Deus para com o povo é algo muito escandalizante, que é o seguinte, o cristão, ele serve a um Deus que serve. Isso é uma coisa muito louca, né? Na mentalidade religiosa. Porque em qualquer religião, Deus ele está lá para ser servido. As religiões, elas sempre apresentam uma divindade ou várias divindades que elas aguardam o homem servir. Essa era a mentalidade de Pedro também. Toda religião é assim. Você tem um Deus que você tem que servir a esse Deus. Então, esse Deus estabelece as regras, você tem que usar a sua vida em serviço a esse Deus. Só que a fé cristã, ela é um absurdo no ambiente religioso, porque nós temos um Deus que veio servir as pessoas. O próprio Cristo diz, eu não vim para ser servido, e eu vim para servir. E ele diz que ele é a imagem de Deus. Quem olha para ele, vê Deus. E ele diz também que ele fazia as coisas que o Pai orientava que ele fazia. Ele não fazia nada dele mesmo. Então, o que ele está apresentando o caráter? Um caráter de um Deus que serve as suas criaturas. Isso é uma loucura para a religião. A religião não pode comportar isso. Pedro, de imediato, ele chega e ele nega Jesus nesse sentido ali, o mandamento do Senhor, né? Ele fala assim, eu não. O Senhor não vai me lavar, não. Aí Jesus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ou seja, se você não entender o que eu estou dizendo, se você não seguir o meu exemplo, você não tem parte. Se você não se colocar como aquele que serve entre os irmãos, você não tem parte comigo. Aí Pedro, naquele exagero, né, que o texto apresenta, vai dizer que ele... então, já que é para lavar, lava tudo. Aí o Senhor fala, não, basta os pés, né? Porque os pés é onde tinha o contato com a terra, onde precisava ter essa lavagem. E aí esse ambiente desse Deus que serve, ele é apresentado na comensalidade, como o irmão Isaías leu aí no início, que era a coisa mais simples, mas uma coisa bem reservada entre os judeus, que era a comida, né? Você tinha aquele ambiente onde você comia. E aí o Isaías deu até quantas vezes isso aí acontece nos evangelhos, para vocês verem como que os evangelhos eles destacam essa questão da comida. Como Jesus ele sempre operou, ele sempre deu grandes lições nesse ambiente das refeições. É uma necessidade básica do ser humano, era um momento de alegria, era um momento onde você dava graças a Deus pelo alimento, e Jesus ele aproveitava esse momento, né? Isso é uma técnica, vamos chamar assim, não gosto de usar essa palavra, mas seria como uma técnica de Jesus, um método de Jesus de trazer algumas lições no momento da refeição.
Por que isso, né? Por que nesse momento? Porque geralmente, no momento da refeição, você vê que a pessoa ali, ela está mais aberta para o ensino. Isso é bem interessante. Você consegue dialogar com ela na hora da refeição. São poucos os momentos que você tem comunhão com uma pessoa, mas o momento da refeição, ele é um momento onde geralmente você tem essa abertura para o ensino. Então Jesus ele sempre aproveitava esses momentos para falar das grandezas de Deus. E o interessante aí nessa passagem é o seguinte, como foi bem colocado aí pelo Castilho, é uma ceia em João, é uma comida que ele até chama de profana, uma refeição profana. Em que sentido? Não é que tinha profanidade, é que ela não era conhecida como sagrada. Não era uma refeição sagrada, não era uma ritualística, não era a celebração da Páscoa. E em João antecipa, diz que é na véspera. Ou seja, Jesus ele vai dar as instruções, ele vai ali preparar todo aquele cenário num ambiente que ainda não era tão propício para fazer, se fosse olhar pelo lado religioso. Por isso que em João vai desconstruindo essa questão religiosa. E você que se coloca no lugar de Jesus, você sabendo que você vai caminhar agora para a sua morte, né, que você sabe o que ele espera, você pode ver que depois desse texto, alguns teólogos vão dizer que ele é até um parêntese aí, porque você pode ver que depois desse texto de João, João 13, 14, 15, quando eu falo 16, 17, quando ele ora, João 18 já é Jesus sendo preso. Se você tentar conectar o final de João 12 com João 18, você consegue. Então, alguns vão dizer que esse texto aí é um parêntese, né? Essa aula que Jesus dá, né? Principalmente a partir do capítulo 14. O que você faria se você soubesse que você seria preso e que você iria morrer dentro de pouco tempo? Qual seria a sua atitude? Você gastaria tudo que você ganhou? Você iria conhecer algum local? Você sairia para fazer algo que você nunca fez, que você tem vontade de fazer? Você surtaria? Você chegaria e faria algo assim grave que você pudesse falar assim, já que eu vou morrer mesmo, eu agora vou fazer? O que Jesus faz? Ele chega e ele se reúne com os seus discípulos. E ele vai ensinar aos seus discípulos as maiores lições espirituais que eles poderiam receber. Jesus vai falar acerca da dimensão do Espírito, ele vai dar esperança para eles, ele vai mostrar que dentre o grupo ali, um vai negar, outro vai trair, mas ele consola o coração dos seus amigos. É uma coisa muito interessante. Ao invés de ele ser consolado, ele vai consolar. E aí, Paulo, quando ele vai tratar desse assunto, como foi bem colocado aí pelo Castilho, né? Os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Não tinha esse relato da ceia. O primeiro que vai trabalhar isso é Paulo, escrevendo aos Coríntios. Depois vem os relatos dos evangelhos. Então, Paulo ele já tinha essa questão da tradição da ceia. E Paulo ele vai trabalhar esse conceito lá na igreja de Corinto, abordando o quê? As divisões de classes que haviam lá entre os irmãos. E não é só Paulo que faz isso. Se vocês observarem, Tiago capítulo 2, Tiago também trabalha essa questão das diferenças de classes que tinham na igreja, né? Quando chegava um rico, os irmãos davam os melhores locais ali para os ricos, deixando os pobres de lado. A ceia, essa comunhão, essa refeição, ela vai se tornando cada vez mais ritualística. Ela perde essa essência da comunhão, do distribuir, né, do momento ali onde você pode celebrar, recordar a morte do Senhor, para um momento de exclusivismo. E Paulo usa uma linguagem tão forte nisso aí que isso faz a gente sempre pensar. Paulo diz assim, aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta, que aqueles irmãos eles estavam se reunindo para pior. Eles não estavam se reunindo para melhor. Por quê? Porque havia essa divisão na igreja. Quando se fala de considerar o corpo de Cristo, é isso, né? Quando fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois, o que vai fazer? Você tem que ceiar, você vai comer ali com seus irmãos. E quando você não observa isso, essa necessidade, o que as pessoas fazem? Elas atribuem um valor muito espiritual. Elas falam assim, olha só, se você não entender, se você tiver em pecado, se você cometeu algum ato de pecado, e você for participar da ceia,
você vai chegar e você vai ficar doente e você vai até morrer, se você não considerar o que é aquilo. Então, você tem que se arrepender dos seus pecados. E aí havia até uma celebração, eu creio que os irmãos aqui que têm um pouco de uma idade mais avançada vão lembrar, que geralmente nas ceias das igrejas evangélicas havia ali um período para você pedir perdão, né? Abria-se ali um momento onde você chegava e você confessava um pecado ou pedia perdão para algum irmão ali da igreja que você não estava de acordo, para que você pudesse ceiar em paz, né? E eu já participei também de reuniões que sempre levantava alguém assim, e nesse momento, que era bem solene, né? E dizia assim: homem, cuidado, se você colocar o pão se você tomar o meu corpo e beber o meu sangue indevidamente, eu vou colocar minha mão sobre você e você ficará gravemente ferido. E aí, às vezes, eu passava assim, né, com os elementos da ceia para servir os irmãos, aí você via sempre gente assim, não tocando, né? Eu falei, meu Deus, a pessoa acabou ali com a comunhão. Mas o texto não está falando isso. Quando fala para discernir o corpo de Cristo, e que ali havia pessoas que ficavam fracas e doentes e até que morriam, o que era isso? É porque havia um estado de fome de verdade. Tinha irmãos ali que aquela refeição para eles era como se fosse a única refeição que eles fossem comer. A maioria da igreja ali de Corinto era uma igreja que ela era composta por escravos. Tinha alguns ricos, né, como o Castilho bem ressaltou. Paulo até fala que não eram muitos sábios segundo a carne, que não eram muitos ricos que faziam parte da igreja, mas tinha sim. Tinha alguns irmãos que tinham condições e eles iam para essa ceia, para essa reunião da comunhão, né? Outro nome que a Bíblia dá é a festa ágape, né? Era um momento ali de amor. E eles comiam, bebiam, enquanto os irmãos ali que eram mais pobres, eles passavam fome. Então, esse momento ele tem que ser resgatado por Paulo, para ele falar da tradição, né, de como que Jesus fez isso e como deveria ser na vida da igreja. Tem as dos evangelhos sinóticos, que são os 3 evangelhos que relatam, até chegar na beleza do texto do Evangelho de João. Então, a gente pode dizer que a ceia, esse conceito da ceia, é muito mais aprimorado em João, onde Jesus ele se reúne ali com seus discípulos encaminhando para a morte. A morte de Jesus não impediu, né, Jesus ser preso e ele ser morto, não impediu Jesus de ele ter comunhão com os irmãos. E a reflexão que eu quero deixar aqui para vocês, esse texto que o Isaías leu, ele já é bem elucidativo. A reflexão nossa aqui nessa noite é a seguinte: quando nós participamos da ceia, né, hoje nas igrejas, na maioria, é somente um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco de uva ou vinho. São poucas as igrejas que fazem de fato um almoço, né, uma celebração. Eu já participei de reuniões que é um almoço mesmo, né? O que a gente entende disso? Quando a gente participa desse ritual, dessa celebração, o que isso está comunicando a nós? Será que nós, ao pegarmos aquele pão e bebermos o vinho, será que a gente está declarando de fato diante de Deus que nós temos participação no corpo de Cristo, que nós temos comunhão verdadeira com aquele irmão que está ali do nosso lado? Muitas vezes a gente não sabe nem o nome daquela pessoa, não sabe o que ela passa, as necessidades dela, né? Então, Jesus ele deixa esse exemplo para nós. O serviço na comunhão, no momento de maior angústia, no momento onde ele vai passar por uma experiência que ele nunca tinha tido em sua existência toda, no momento crítico da sua vida, né? Ele deixa a questão da comunhão. E a igreja cristã, ela tem que ser a igreja da comunhão. Lá a ceia, ela recebia todas as pessoas. Hoje tem esse questionamento, né? Quem pode participar da ceia, se já é batizado ou não, se criança pode participar. Você não vê isso, essa preocupação nos textos bíblicos. Jesus, claro, ele tem aquele momento de intimidade dele ali, porque era um momento crítico. Mas quando você vê Paulo falando dessas celebrações, Paulo não entra nessa questão. Ele fala que deveria ser um compartilhar. Então, eu deixo essa reflexão com os irmãos para vocês considerarem, né? Vou passar para o irmão Isaías, deixando esse ponto de reflexão. Como que a gente tem participado das nossas comunhões, até do nosso ato de comer, das celebrações, quando nós estamos juntos com os nossos irmãos? Será que a gente derrama o nosso coração verdadeiramente? Ou a gente segue apenas um ritual, uma liturgia?
algo morto, algo que não tem nenhum sentido, algo como se eu fizesse assim, eu vou lá e participo e pronto. Opa, eu agora tenho comunhão com Jesus, esse mês eu posso morrer, esse mês Jesus pode voltar, que eu participei da ceia, estou em comunhão, né? Eu tenho parte com Jesus. E você vê que tem pessoas que lançam preocupações só sobre o ato de participar, para não ficar em débito com Deus, né? Perguntas assim se a pessoa tem que ir em jejum ou não na reunião, se ela pode ter relação sexual com o cônjuge no dia ou no dia anterior. E aí você vê as maiores práticas, assim, de maiores absurdos para a pessoa só participar do ritual, mas ela não compreende que é aquilo. Você tem uma vida em serviço, você declara, olha, eu sirvo um Deus que ele serviu à humanidade. E eu tenho essa consciência, e essa consciência, ela se demonstra fisicamente onde? Na comunhão, onde a gente participa, seja uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, não importa. Ali é somente uma demonstração pública, uma simbologia, uma participação de algo que já é constante na minha vida. Essa deveria ser a lição da ceia para nós, né? Passar por irmão Isaías. Obrigado, pastor Hilton. Muito bom mesmo, professor. É a sua fala. E é interessante nós observarmos, dentre tantas questões que eu tenho para fazer para o professor, perguntas, eu creio que os irmãos também têm muitas perguntas a serem feitas. Queria pedir aos irmãos para não ficarem tolhidos, né? Tímidos, mas façam perguntas, porque a tua pergunta pode ser a minha dúvida. E que esse é um assunto muito palpitante. Eu e o Márcio estávamos conversando antes de começar aqui sobre essas questões. Mas o interessante é vermos a atitude de Jesus na questão do lava-pés, né? A questão de Jesus realmente é algo assim muito interessante, a questão de Jesus. E muitos criticam a Pedro, né? Por Pedro ter aquela resistência na questão de Jesus lavar os seus pés, né? Mas quando nós observamos essa questão de Platão, com relação a quem lavava o pé de quem, eu imagino Pedro e os discípulos também ficaram já sabendo o tamanho de Jesus, né? Já sabendo o tamanho daquele homem, o que aquele homem tinha feito, as particularidades que eles conversavam e que não tá nem no texto sagrado, mas eu creio que ali teve muitas conversas, muitas resenhas que não estão na Bíblia. E Pedro olha aquela atitude humilhante, né? Aquela atitude vergonhosa, anti-higiênica, né? O quê? Tu lavar meu pé? Tá maluco? Pedro era mais comunicativo, né? Então, é muito lindo isso, lindo. Então, eu gostaria de propor já aos irmãos as perguntas. Não sei se o Márcio quer iniciar, Márcio. Não sei se o Márcio quer iniciar já, dando A irmã, pontapé para incentivar, a irmã incentivar os irmãos. ali no texto interessante, que é Por uma coisa que favor. acontece muito, muito, muito. Ela colocou ali no chat uma observação bem interessante. A irmã Patrícia, né? É, Por favor, professor, pode ler e responder, por gentileza. Obrigado, irmã Patrícia. ela botou assim, ó, eu fiquei 14 anos sem participar da ceia, porque eu não era casada. Vai fazer 7 anos amanhã que tomo ceia. Interessante isso, né? Quer dizer, As a pessoas. ceia não é do Senhor, né? A ceia não É, é do Senhor. A ceia é do coronel da igreja, é do dono da igreja, né? Que é o homem ali, né? Meu é. Jesus, que absurdo. Cai naquele assunto de sempre que você coloca, né? Não pode participar da ceia porque não é casada. Aí pergunta assim, mas e o dízimo? Tem que entregar? Aí o Ah, dízimo com recebe. certeza não. Com certeza também não. É Meu tremendo. Deus. Isso isso chega a ser desleal, né, professor? Sim. Para usar uma palavra bem. Por favor, Márcio. A irmã Aileen também, tá com a irmã Aileen Aze, está com a pergunta lá na ponta da agulha, a irmã Aileen. Ah, sim, com certeza.
fico me perguntando, quando o professor mencionou no resumo, que isso teria que ser um resultado daquilo que a gente já vive. E a minha reflexão hoje, com um pouco de caminhada do Evangelho, nunca foi. Infelizmente, nunca foi. Não éramos considerados, na minha visão, como irmãos, né? De um único pai, filhos de um único pai. É. Então, a religiosidade ela imperava e realmente não praticava aquilo que é a essência dessa reunião. Na verdade, ela tinha como fundamento. Então, em memória, a gente não fazia, na meu ponto de vista, não era o retrato da comunhão, e simplesmente a gente repetia uma coisa de forma administrativa, vamos dizer assim, Isso, Automática. automática. exato. E tinha irmãos que só apareciam naquele dia. Isso. Ele faltava a todos, mas naquele domingo ele estava lá. Sim, tem muito isso. Tem um amigo meu aqui, mora bem perto aqui de mim. Lá onde ele ia, era domingo, só que ele trabalhava na feira, né? Ou na terceira sexta-feira do mês, que era o culto de membros. Aí o que que ele fazia? Ele separava o dízimo dele e ia na ceia. Eu ia até com ele lá em Caxias. Aí era assim, só ia na terceira sexta-feira do mês. Aí, opa, chegou. Entregava o dízimo na secretaria, participava da ceia, pronto, tá tudo certo. Pagou o clube, continua associado. Pagou, tomou a ceia, pronto, tá quitado, tá certinho. Meu Jesus, tem misericórdia. Vamos lá, gente. Mais perguntas, por favor. Se ninguém quer fazer pergunta, eu vou logo fazer. Professor, por que muitos não concordam com o termo Santa Ceia? Sim. Porque é exatamente isso aí, Isaías, que o Castilho abordou. Jesus ele não veio santificar isso aí, né? Ele não transformou isso num rito. Era a mesa do Senhor, era a ceia, era uma festa de amor, uma festa de comunhão. Aí, quando você coloca isso dentro da instituição, você santifica isso como se fosse uma ceia sagrada. Mas ela não tinha essa característica diante de Jesus. Aquilo ali era para celebrar Jesus, era feito no primeiro dia da semana, os irmãos se reuniam na hora da comida, eles lembravam do Senhor, tinha aquele momento especial ali, né, dos elementos, e não era algo para ser santificado nesse sentido, porque tudo nosso já é santo. Aí o que que fez? Transformou isso num ritual, aí colocou Santa Ceia, né? Como se as outras ceias não fossem santas, mas Jesus nunca mandou fazer uma Santa Ceia. Ele comeu com seus discípulos e falou: ó, quando vocês se reunirem, faça isso em memória de mim. Sacralizaram isso aí, por isso que se tornou cada vez uma coisa exclusiva da religião. Jesus tirou a religião. O Castilho fala aí, né? João antecipa a data, ele fala que foi na véspera, para não ter a confusão religiosa. Aí a gente retorna para o padrão religioso. É. Vamos lá, gente. Márcio quer complementar? Irmã Aileen. Irmão Edler, está quietinho, irmã Edler. A irmã Rosilene. Vamos lá, Patrícia, Rosilene, o Mário. Vamos participar com perguntas. Vamos lá. A paz, boa noite. A paz, varoa. Eu tenho mais uma. Fica à vontade até para duas. A minha sogra, eu aceitei Jesus através da minha sogra. Aí, ela passou mal e foi ficar internada, né? Ninguém apareceu no hospital, ninguém. Eu mandei recado para as irmãs da mesa de oração, que ela estava internada, e não apareceu ninguém, né? Acabou que ela descansou no Senhor. Também avisei o horário que ia ser o enterro, também não apareceu ninguém. Aí meu esposo ficou revoltado. Falava assim, minha mãe ia só nos dias de domingo para levar o dízimo e tomar ceia. Todo mundo pegava. Agora, para
para vir aqui no velório dela, não foi ninguém. Quem teve que orar lá foi eu, que era recém-convertida. Eu que fiz oração para acalmar a família, criei força para fazer. Aí meu esposo ficou muito chateado aí que demorou mesmo para ir para casa de Deus. Aí agora tem 1 ano que ele se converteu, mas foi muita. Ele olhava tudo que os crentes faziam, tudo. Sim. Ele falava para mim ser crente assim, para mim ser crente assim. Fora que eu também tinha muitas coisas a mudar, né? Eu mudei também, através de mim e através das outras coisas, ele foi vendo que ninguém é perfeito, mas foi muito difícil mesmo ele se converter. E agora ele se converteu, aí agora ele toma todas as ceias, né? Mas eu fiquei 14 anos sem tomar ceia, vontade de falar assim, é bonito, agora você quer tomar ceia toda hora. Eu chorei 14 anos sem tomar ceia, chorava, pegava a uva, mas não era igual. Eu saía de lá e falei, nossa, todo mundo está pensando que eu estou em pecado, mas o problema era que a gente procurava casar, aí, às vezes era condições financeiras, aí um dia o meu marido, não, eu vou pagar esse casamento. Aí pagou e nós casamos, e Deus fez essa obra linda esse ano na vida do meu esposo. Por favor, professor, É. Tem, esse, ela, a irmã Patrícia esse fez, evangelho da dor aí. exato. Ela fez eu lembrar de uma outra coisa, foi interessante ela falar isso. Tem, ainda tem, ela não teve a visita lá, mas tem as visitas que se fazem, ela fez eu lembrar disso, é verdade. Tem pessoa que está no hospital, está doente em casa, tal, aí essa visita da ceia, que o pessoal vai levar a ceia em casa, ela também é uma visita que, ao levar a ceia, você dá Colhe, o dízimo. recolhe. Recolhe, exato. Então, também tem essa função, não é uma ceia, você vai lá rapidinho, eu mesmo já fiz isso, quando era diácono na Assembleia, chegava lá com os elementos, tinha uma caixinha, né, tinha uma caixinha especial lá que botava o cálicezinho, o pão, a gente ia na casa da pessoa, aí já chegava lá, entregar, fazia lá rapidinho lá uma oração, trazia uma palavra, aí celebrava lá a ceia rápido e resgatava a oferta e o dízimo para levar. Então tinha a visita da ceia também aqui por trás. Aí tinha que levar o envelope, era essa a preocupação. E outro caso aí que ela fez eu lembrar de uma pessoa também que estava no hospital, aí a pessoa foi lá fazer uma oração, ela ficou feliz, né? Oxe, o irmão da igreja veio aqui fazer oração. Aí quando ele terminou, ele falou, então, irmã, eu vim aqui também para saber se a senhora está aí com o dízimo para eu levar lá para a igreja. A religião era tremenda. Tá falando isso, eu me lembro da minha época também de diácono. Meu Jesus. É algo. Alguém quer falar algo? Deixa eu ver aqui no chat. A Irmã ceia, Aileen. Irmão Márcio. a ceia ela pode ser considerada como um alimento espiritual? É uma boa questão essa, né? É uma questão teológica profunda, tal, né? É claro que na reunião da igreja, quando você está ali em comunhão, a Tudo é, parte né? espiritual Tudo está é, né, presente. professor? Oi? Tudo é, né? Qualquer Isso, reunião. qualquer reunião. Então, assim, não são os elementos em si, né? Isso já foi um grande debate na história da igreja, se aqueles alimentos se transformavam mesmo no corpo de Cristo. A igreja católica, ela pensa assim. Tem igrejas que consideram somente como um símbolo, outras dizem que na reunião acontece de fato alguma coisa, mas e tudo para o cristão é sagrado, né? Não é porque aquilo ali é mais sagrado, mas é uma pergunta interessante, porque dá essa característica, né, em muitos locais. Olha, essa reunião se torna a mais sagrada, aqueles elementos ali são mais sagrados. E aí tem gente que eu já vi já dizer que na hora que inseriu o pão foi curado, aí atribui ao pão e não à fé. Aí reclama do católico que diviniza os elementos também, mas crê da mesma forma, né? Eu já vi gente já vomitar o pão. Não sei se o Zé já pegou essa época. Eu vi gente que vomitou o pão. Diz que na hora que ele botou o pão assim na boca, a consciência dele acusou, ele vomitou o pão. Então, eu acho que isso aí, Márcio, é mais da consciência aí da pessoa, como ela foi criada, como que ela entendia essa reunião, né? Então, de fato, há alguma coisa espiritual? Em tudo que a gente faz, há. Mas quando chega nessa questão da ceia, parece que toma essa formatação em função disso, né? Porque
faz a leitura lá de 1 aos Coríntios, capítulo 11, né? Examine se o homem pôs a si mesmo, tal. E ele interpreta que esse examine é se examinar para ver se ele pode ceiar ou não. Aí eu falo para você, quem pode se julgar digno de ceiar? Ninguém. Ninguém pode falar assim, eu sou digno de cear. Ninguém pode fazer isso. Então o texto ali não está falando sobre isso. É uma leitura equivocada que ficou perpetuada em muitas igrejas. Vamos ser honestos, né? Eu já vi reuniões, eu já participei de uma reunião naquela Assembleia de Deus que vocês foram lá quando eu lecionava, lá em Santa Cruz da Serra, quando Isaías foi no seminário, não sei se o Márcio chegou aí com ele. Eu vi o pastor lá fazer uma coisa interessante uma vez. Ele fez a explicação correta desse texto. Ele falou: esse examinar aí não é para vocês deixarem de cear, não. É porque estava lá acontecendo isso aí. Levantava alguém lá na hora e falava: homem! Aí falava um negócio desse. Eu tenho te acompanhado. Se você tocar nesses elementos, a minha mão vai pesar. E aí, quer dizer, falava isso que ninguém ali se julgava digno. Aí uma vez ele fez a explicação do texto. Ele falou: ó, o exame não é para você deixar de ceiar. O exame é para você ceiar. Né? Porque o texto fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma. Né? Então ele fala: o exame é para ver que se você entende mesmo o que você está fazendo aqui, se você compreende o que isso significa. Eu falei: olha, interessante, ele fez a aplicação correta do texto. Então ele tirou esse peso que muita gente coloca nessa reunião. Porque senão, no evento de Jesus, ninguém, Não, Pedro, Judas, né? boa, você deu um exemplo ótimo agora. Jesus, ele deu o bocado de pão para Judas. Isso. Ele não negou a comunhão para o Judas. Falando em Judas, né? Vou falar do nome Judas, indo para o outro Judas, que é o da Epístola de Judas. Foi bom você falar isso, Zé. Na Epístola de Judas, ela fala sobre o cuidado que tinha que ter nessa reunião. Por quê? O que estava acontecendo nas festas ágapes, na festa de amor? O Judas lá, que não é Judas traidor, né? Ele vai dizer que os falsos mestres estavam se infiltrando nessas reuniões aí da igreja e trazendo falso ensino. Então, vocês podem ver lá em Judas que ele fala assim, eles se intrometem nas festas de amor, nas festas ágape. Era a comunhão, era nesse momento. Os falsos mestres chegavam lá com falso ensino. Então, ele manda ter cuidado com o que era pregado nessas reuniões. Por favor, pergunta. A irmã, fala, Márcio. Ela tem um caráter de apontar para o passado, mas também para o futuro, ou não? Boa pergunta. Essa pergunta aí é excelente. Tem as duas características nela, né? Você relembra, né? Você celebra a morte e a ressurreição e anuncia até que ele venha. Aí tem a galera que fala assim, não, esse até que ele venha aí já se cumpriu. Era para fazer uma ceia somente entre os 3 dias ali da morte e ressurreição. Não cabe falar que era isso, porque Paulo vai tratar desse assunto depois da ressurreição. Ele vai tratar na carta aos Coríntios, né? Porque o pessoal fala assim, celebrar a morte do Senhor até que ele venha. Ah, mas ele já veio na ressurreição, ele estava ali com os discípulos. Então, Paulo não precisava tratar desse assunto. Paulo ia falar assim, vocês estão celebrando a ceia? Não precisa, porque Jesus já ressuscitou. Não era isso, não. Então, tem esse aspecto, muito bem observado aí pelo Márcio. Tem o aspecto da temporalidade do passado, o que você celebra, você relembra, né? Faz memória do Senhor e você anuncia isso até que ele venha. E aí já é um aspecto futuro. Bem interessante. Perguntas. João quer fazer uma pergunta, João? Sobre a ceia, a reunião? Abriu. Vai lá, João. E sobre esse momento de ceia, eu até escrevi um texto semana passada sobre isso, porque eu analiso esse momento como um momento, embora sendo de comunhão, mas também de constrangimento, de revelação, em que cada discípulo ali fez uma análise, uma autoanálise, até que Jesus diz assim, um de vós já me traiu. Aí eles, como é que eles ficam? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Porventura sou eu? Cada um tinha uma intenção na mente e eles queriam saber de Jesus quem era o cara.
Aí ele fala que ele colocar a mão, né, comigo no prato. E, por outro lado, o texto não coloca as mulheres na cena. Não dá para entender somente os homens ali. Eu vejo as mulheres ali participando daquele momento ali, até que era um momento de revelação e um momento também de saudade, né? Que o Cristo está falando, ó, eu vou embora, vocês vão ficar aí. E esse momento de comunhão, de confraternização, já precisa acontecer. Eu não sei como Paulo, onde Paulo viu todo esse cenário que ele fala, né? Ah, examine o homem assim mesmo, tá? Eu não vejo como Paulo chegou a essa conclusão, mas eu vejo esse momento como um momento de revelação e até constrangimento, porque os caras ficaram sem saber o que fazer. Eu posso estar equivocado, mas eu vejo nesse momento também esses elementos. Bom, boa, boa, João. E outra coisa, professor, adicionando uma pergunta ao que o João falou, tivemos essa semana aí essa pendenga aí sobre a questão lá da abertura das Olimpíadas, né? Aquele quadro fajuto lá que, 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 que Da Vinci pintou lá Sim, lá em Roma, né? Aquele pessoal tudo formadinho, bonitinho, aqueles homens branquinhos, barbudinhos que Da Vinci pintou ali, né, em Roma. sim. O pessoal morre dizendo que aquilo ali é a foto real, né? É a foto real de Jesus, uma coisa que foi pintada não sei quantos anos depois da celebração. Então, fazendo a junção no que o João falou sobre a questão da participação das mulheres e dessa questão aí que o pessoal adora contemporaneizar Jesus, né? Botar Jesus na Marquês de Sapucaí, botar Jesus. Exato. O pessoal adora. Por favor, professor. Vou começar por essa última aí, né? O pessoal eu acho que é muita gente que não tem mesmo o que fazer e aí quer ganhar like, né? Quer polemizar. Aí já teve gente que já levantou e disse o seguinte: engraçado que ninguém ficou chateado quando fizeram a ceia lá, essa ceia do Da Vinci, com robôs, que já fizeram com. Aí pegaram um monte de fotos já, né? Com monstros, com desenho animado, com desenho japonês, já fizeram assim, pegaram um monte de foto. Aí trouxeram o que das Olimpíadas, tal, aí falou que aquilo é uma blasfêmia, a gente sabe o que está por trás disso. Aí hoje já o pessoal está reclamando aí de uma mulher que do boxe lá que não lutou a luta porque o outro era homem, aí já estão dizendo que isso é fake news. Quer dizer, as pessoas elas gastam tempo naquilo que não era para gastar, principalmente os cristãos, né? E aí, se eles fizeram num intento de zombaria mesmo, o que isso tem a ver? Né? É eles que vão fazer, vão dar conta. A gente vai perder tempo, que nem o Zé falou, em cima de um quadro da Vinci que tá cheio de simbologia nesse quadro. Se estudar esse quadro, ele fez com outras intenções também, né? Aí fala que isso é a chacota da fé cristã, mas o mundo ele tem que fazer isso mesmo. O mundo está aí para isso. A gente não pode agora reagir como o mundo, aí amaldiçoar. Já estão dizendo que Deus vai mandar um castigo por causa disso. E até Uma fé o que professor, eu até já ouvi dizer que ele se autorretratou na ceia. exatamente. Exato. Então é cheio de simbologia isso. Agora a questão que o irmão João colocou é bem legal, né? Ele sempre traz essas ligações inteligentes aí. Com certeza. Agora, por que que não é tratado? Alguns vão dizer, João, e o João sabe isso, é a questão do discípulo amado, né? Que é a Ô, parte de João. professor, espera um pouquinho, João. Tem um barulho aí, João. Tem um barulho aí. Fecha aí, João. Tem um barulho. Isso, valeu, obrigado. Vai, professor. Tá. Tem por que que esse texto ele não traz esse colorido todo aí, né? Talvez se fosse a gente escrevendo, a gente falaria, as mulheres e tal. Alguns vão defender que é o seguinte, que a intenção do texto, por incrível que pareça, é enfatizar o discípulo amado, que para muita gente é João, mas a gente sabe já que
no debate teológico, não dá para afirmar quem era esse discípulo que Jesus amava. Alguns falam de João, outros falam de Maria Madalena, outros falam de Lázaro. Lázaro tem até uma evidência interna, né? Quando ele está lá morto, aí o pessoal fala, olha como Jesus o amava, né? Enfim. Mas por que que a partir de João 13, esse discípulo amado, ele aparece? É porque ele é o exemplo dessa comunidade. A tradição dessa comunidade joanina é em função desse discípulo a quem Jesus amava. E aí, nesse momento de reflexão que o João colocou, vocês podem observar. Quem que está no peito de Jesus? É o discípulo a quem Jesus amava. E o Pedro, ele não está perto de Jesus. O Pedro fala assim para o discípulo amado, ó, fala aí, pergunta aí para ele quem é que vai trair. Ou seja, o que a comunidade está dizendo? Quem tem a informação de Jesus, quem está perto de Jesus, não é Pedro, é o discípulo amado. E a partir de João 13, você vai ver que sempre essa figura desse discípulo amado aparece junto com Pedro. E ele sempre prevalece sobre Pedro. Por quê? A comunidade joanina, ela quer mostrar que quem é o modelo de fé da comunidade não é Pedro, mas é o discípulo a quem Jesus amava. Então, talvez por isso, João, que não tenha dado esse destaque às mulheres ali. Mas esse é um evangelho que ele destaca as mulheres. Mas é interessante isso, por que as mulheres não aparecem ali, né? Esse evangelho ele é o evangelho que mais destaca as mulheres. Tanto é que a pessoa máxima desse evangelho aí, tirando o discípulo, é uma mulher. É Maria Madalena que vai fazer o anúncio da ressurreição, né? Então, você vê que ele trabalha sempre a questão das mulheres nessa comunidade joanina. Elas têm um valor muito grande aí. Agora, por que elas não aparecem na ceia é uma pergunta até para defender uma tese. Pode ser uma pergunta para alguém fazer um estudo sobre isso. Até onde eu vi foi isso. É porque aquele texto quer enfatizar a proeminência do discípulo amado sobre Pedro. É ele que está perto de Jesus e não Pedro. Aí depois vocês podem ver, eles correm juntos, aí o discípulo amado prevalece. É sempre o discípulo amado que prevalece. Pedro fica com ciúmes dele no final, né? Surgiu lá que ele não morreria, aí Pedro fica com ciúmes. Jesus fala assim, mas por que você está preocupado com isso? Você tem que me seguir. Né? Então a comunidade quer ressaltar, o discípulo amado, ele está mais perto de Jesus do que Pedro. A Cissa falou que as mulheres estavam na cozinha fazendo comida. Pode ser, né? Pode ser. Professor. Oi, Márcio. Inclusive, no texto lá, diz que quando correram junto, o discípulo amado chegou primeiro, né? Chegou primeiro. É isso. Ele sempre está na frente de Pedro. Ele acredita, Pedro duvida. É uma construção que vai mostrando isso aí. Fala, ó, ele prevalece sobre Pedro. Sempre. Eles correram juntos, tanto o outro discípulo correu mais do que Pedro. Correu mais que Pedro, isso aí. Exatamente. Vamos lá, amados irmãos. Vamos lá fazer pergunta. Antes da pergunta, eu queria agradecer aos irmãos pela presença aqui. Um número muito bom hoje, graças a Deus. Um número maravilhoso de pessoas. Quinta-feira nós não pudemos fazer pela questão que aconteceu aí particular, mas muito obrigado por vocês participarem. Divulguem para outras pessoas, para na próxima quinta-feira nós estarmos aqui debruçados e aprendendo. E eu gostaria de passar para os irmãos a conta, o Pix do nosso professor, para abençoar a vida do nosso professor. É sempre bom lembrar, tá bom, irmãs? As irmãs aqui, os irmãos, que sentiram no coração, tocados pelo Espírito Santo, para abençoar a vida do professor Wilton. A conta do professor Wilton no Banco do Brasil, pega uma caneta aí para anotar, não esqueça. A agência do Banco do Brasil, agência 28622, a conta corrente 29824,7, conta corrente 29824,7, e o Pix, que é o caminho mais rápido que nós estamos utilizando agora para abençoar o irmão, transferir uma quantia, o Pix é o CPF dele, é 2857-5339
5850. Repetindo, 2857 5339850. Wilton Chine. Wilton Chine. Que você possa, movido pelo Espírito Santo, abençoar a vida do professor para que ele possa continuar nos abençoando com esse dom de sabedoria que Deus deu para ele. Agora, eu queria outra pergunta de uma mulher, gente. A Aileen, a irmã Rosilene, a irmã Cissa, a irmã Eu não tenho Jacira. pergunta, mas eu gostaria só de comentar algo, pode ser? Por favor. Sobre a ceia. Eu sempre vi a ceia da forma como uma comunhão minha com Cristo, somente assim, com arrependimento e perdão. E eu ouvindo agora, eu entendi de uma outra forma, mas como uma comunhão com os irmãos, que até então eu não tinha pensado sobre isso, sabe? E essa participação no corpo de Cristo quando é feita a ceia, né? E então eu achei bem interessante isso, porque mostra essa vida de um serviço mesmo com os irmãos, né? Como o Wilton falou. E eu sempre via a ceia dessa forma, né? Uma comunhão somente com Cristo, nossa, né? De arrependimento, perdão. É isso. Só que eu queria comentar. Amém, amém. Interessante essa fala dela, professor. Eu gostaria que tu falasse algo a respeito, porque nos é levado Uhum. pela religiosidade essa busca de intimidade, contato, comunhão, de amor a Cristo naquele momento. É uma busca vertical, Sim. quando que o evangelho é horizontal, né? O evangelho ele não deixa de ser vertical, mas ele é mais horizontal do que vertical, né? Que é o próximo, que é aquele mesmo papo do Mateus 25, né? É o próximo, é comunhão com quem está ao meu lado, precisando, né? Por favor, professor. É bem interessante isso que a Aileen falou. Até juntando com o que a irmã Cissa falou na brincadeira ali das mulheres na cozinha, mas se você observar, se você faz uma reunião dessa numa casa, você está participando ali da cozinha mesmo, nesse momento. Você percebe que você vai comer, você vai ceiar, você vai ter essa questão mais horizontal. E ali tem mais essa característica de comunhão, que você está ali com os irmãos, você está comendo, e naquele momento tem a separação ali, né? Dentro dessa comida, dessa comensalidade, tem um momento de você ter ali o pão, o vinho, e você fazer essa memória. Então tem mais essa possibilidade. Agora, no rito, é isso que a Arlen falou. Você vai lá para quê? Eu vou lá para ceiar hoje. Ó, pessoal, domingo que vem é Santa Ceia. Aí você já vai nisso. É um pãozinho que vem alguém te trazendo, um cálice, aí você só aguarda as pessoas e bebe. E na missa também é a mesma coisa. Se levanta, né? Vai lá, o padre lá te dá a hóstia, tal. Então é uma coisa que fica mais pessoal. O rito ele faz isso. A ritualística ela leva você para essa verticalidade que ela falou. É a minha comunhão com Cristo. Eu estou aqui, né? Provando, mostrando que eu tenho comunhão com o Senhor. Porque não tem como você ter comunhão com ninguém ali. No máximo que fazem, no máximo, é você trocar. Não tinha negócio de trocar os elementos? Tipo assim, eu pego o pão e o cálice, aí eu troco com Isaías. Ah, é meu irmão. O máximo que fazia era isso. E também, no passado, tinha a questão do cálice único. E aí, por questão higiênica, deixaram de usar isso. O que, que era o cálice único? Botava lá, aí você tinha que todo mundo ceava lá no mesmo cálice, bebia lá no mesmo copo, no mesmo cálice. Aí vinha um diácono lá que limpava, né? Mas é por questões até de saúde higiênica foi abortado isso aí, não usam mais. Mas não tinha momento de comunhão mesmo. É você chegar num local lá, e geralmente era assim. Era um culto, tinha escola dominical, agora vai ter a ceia, não é isso? Aí canta lá o hino, aí prepara os elementos, agora, irmãos, vamos participar. Aí lê lá o texto, você está direcionado só para aquilo mesmo. Então você vai pensar, é o meu momento de comunhão com Jesus aqui para provar que eu tenho comunhão com ele. Mas biblicamente não era isso. Professor, você está falando, eu fico rindo aqui. Eu me lembro, na época que eu congregava no templo,
as paroleiras ficavam observando quando o pastor falava, vamos trocar de cálice. Ai do cara que não trocasse o cálice com a esposa. O quê? Exatamente. O cara que não trocasse o cálice com a esposa, ele estava em pecado porque não falava com a esposa, uma fofocada. Meu Jesus, cara. Sabe? E E é você uma. que era dia tudo, né? Porque você ia entregar o pão, o cara já fazia assim, né? Não. Aí Aí, você, aí tinha aquele negócio assim, ó. Você fazia um curso que você não podia entregar a ceia assim, ó. Assim tu não exato, podia. Tinha que botar as duas mãos e cara, que bobeirol, cara. Que exato. bobeirol, cara. Aí eu falo, Jesus, o que que é Aí isso? você, aí você tem o que ela falou, você num ambiente desse, a sua mente está onde? Ah, isso aqui é um momento meu de comunhão com o Senhor. Aí você fica nesse vertical só. É. Isso é... Aí no final do culto, o Márcio pegava o pão e enterrava o pão, professor. Ah, é, tinha que desfazer em água, enterrar. Enterrar o pão. Aí, Márcio, Ou de água. Esse aí eu também tinha que molhar lá na torneira e desfazer. porque era o corpo de Cristo. Pão Exato. Jesus, tem misericórdia. É muita Posso fazer uma ignorância. pergunta? Por favor, irmã Cissa, estava demorando. Pois é. Então, depois que a gente aprende, né, o significado da ceia, da comunhão, que não tem nada a ver com esse ritual aí perde meio que o sentido, né? Para quem ainda vai a uma igreja e ainda está lá, e perde meio sentido. Agora, se a minha pergunta é, no caso, a pessoa que tem a sua família em casa, ela pode, tipo, fazer uma refeição, preparar uma mesa com a família, ou com alguém que esteja ao seu lado, ou com o filho. E nesse sentido, de ter essa comunhão com Jesus em família, dentro da sua casa? Tá vendo? Não, Como sempre, professor. Como sim, sempre, uma pergunta muito boa da irmã Cissa. sim. Não, não só pode, Maciça, como deve. Hum. O texto fala Pois é, assim, porque todas as vezes que vos reunirdes. Então, a irmã reúne o pessoal lá e faz a ceia também. né, porque assim, eu me lembro que na pandemia ficou todo mundo isolado, né? Sim. Teve que se isolar, e Exato. as igrejas tiveram que ficar fechadas. E eu me lembro que onde eu congregava, aí foi assim, falado para que cada pessoa, cada família é, fizesse a ceia, comprasse um pão, um suco de uva e ministrasse a ceia dentro do seu lar. Aí, o que eu observei? Então, como era pandemia, a pessoa podia ministrar a ceia dentro do seu próprio lar. E lá na igreja, um monte de ritual, você não pode isso, você não pode aquilo, tem as pessoas certas, tem não sei o quê, né? Então a A gente vê pandemia ficou a casa. Aí agora acabou a pandemia, tem que voltar para o local de reunião. isso. E eu achei interessante, então, no caso, que a ceia, ela é aquele momento de comunhão, de relembrar, né, o que Cristo, né, o sacrifício dele. Então, eu achei, poxa, então por que não? Por que não a família não faz, então, a sua ceia na sua casa, no seu lar, um momento, né, de comunhão, né? Por que não? Porque, para mim, Exato. perdeu todo o sentido que se faz lá. Não tem O sentido. ideal, ó, se olhar o texto de Atos dos Apóstolos, fala que eles faziam o quê? Repartiam pão em casa. A igreja Sim, primitiva fazia isso. Eles se reuniam no ele. domingo, né? Uhum. Paulo fala lá aos Coríntios, ó, quando vocês reunirem no mesmo lugar, não era que todo mundo se reunia no mesmo lugar. Tinha época lá, situações que eles se reuniam no mesmo lugar, mas não é toda reunião que era no mesmo lugar. Então, onde que se dava essa comunhão? Nas casas. Nas casas. Já Sim, pensou a irmã Cissa fazer aquele bolo gostoso que ela faz lá, Isaías? Pão lá, Ah, não pão lá acredito nisso. Eu não e chamar. acredito que ela tem coragem de fazer isso, convidar a gente. Não acredito. Irmãos, a casa é pequena, mas cabe, a gente dá um jeito.
Fala, Márcio. Eu, quando reclamo com você que você anda imitando o mundo e não consegue ter comunhão em Caxias, né? Que para a gente, Caxias poderia ser logo ali, né? Falando que a sua agenda é pesada, me fez lembrar um texto, porque realmente essa comunhão é tão importante sobre o texto relatado hoje, que vocês conhecem com certeza esse texto. Eu vou começar um pedacinho, com certeza vocês sabem qual é o texto que eu estou lendo. Eu revelarei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu te confiaste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles entendem que tudo que me deste vem de ti, pois eu compartilhei, como eles, as palavras que me deste. E eles aceitaram, eles reconheceram, de fato, que vim de ti e creram que me enviaste. Eu não rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que tenho é teu, tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora, não ficarei muito mais no mundo, mas este ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi, os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertenciam ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que tires do mundo, mas sim para que os protejas de príncipes deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviarei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro para que, igualmente, eles sejam consagrados pela verdade. Que texto é esse? João 17, né? João 17. Ele sempre deixou claro o que era mais importante. A comunhão, os filhos. E não a parte religiosa. Então, Em João, Márcio, em João a religião é toda desfigurada. Ela é desconstruída desde o início. Em João não tem nada. Sabe o que em João serve? O João ele só tem uma coisa só, que prevalece em tudo. Chama-se o Espírito, só isso. Em João é o Espírito. Ele sopra o Espírito, ele fala sobre o Espírito, ele fala que quem é de Deus é guiado pelo Espírito. É o Espírito. O João é o Evangelho do Espírito. É adorar em Espírito e em verdade. É só o Espírito. Você tem o Espírito, você está em comunhão. Não tem ninguém que ensina aí, nas comunidades quem ensina é o Espírito, a unção ensina todas as coisas. É um evangelho espiritual, é só o Espírito. E a igreja brasileira preocupada com o que acontece no mundo, com o que acontece nas Olimpíadas, com o que Exato. acontece no Carnaval, preocupada com as coisas do mundo, desse mundo, algo que a igreja não é daqui. Está tendo um breve momento aqui, vai subir, vai se encontrar com Cristo na glória, né? E vai voltar com o mundo transformado. Então, eles botam as pessoas para se preocuparem, se turbarem a mente com algo que é do maligno, né? Algo que é do maligno. Mas amém. Irmã Rosilene, você conhece a irmã Rosilene, Wilton? Rosilene é amiga da Cissa? Minha convidada, Rosilene. É convidada da Cissa, né? Oh, amém. Sim. Amém, Cissa. Que bênção. Muito obrigado. Que ela possa participar sempre, irmã Rosilene. É missionária ela, Cissa? É apóstola? Não. Não. Não, a gente dá uma cadeira importante para ela sentar. Ela é ser seguidora de Cristo. Fora da Amém. instituição.
É o que basta, né? É o que basta. Gente, já tem 1h16 de estudo. Foi muito maravilhoso. Nós vamos concluir aqui, agradecendo aos irmãos pela participação. Os que não participaram também, que Deus os abençoe. Agradecer ao professor pela paciência, pelo carinho, pelo amor, pelo ensino. Agradecer a irmã Aileen, que ela conseguiu botar na agenda dela, Wilton, a É verdade. participação hoje, a irmã Jacira, a irmã Cissa, o Márcio, João Carlos, Rosilene, Édeler, que ficou quietinho, a Patrícia e o Mário. Tá? Eu queria agradecer a vocês, que Jesus possa dar um presente a cada um de vocês, que Jesus ele gosta de dar presente para os filhos dele. Então, que vocês possam receber um presente e convidar pessoas a participarem na próxima quinta. E quando eu mandar o estudo segunda, terça-feira para vocês, ou lá no grupo que o professor postar sexta-feira, vocês já comecem a ler para chegar aqui já pronto. Porque essa leitura que eu faço é importante para deixar mais ou menos dentro do contexto as pessoas que vão ver o estudo daqui a uma semana, um ano, 10 anos, entendeu? E se você não faz parte do nosso grupo, irmã Cissa, é Aprendizado Bíblico no YouTube. Aprendizado Bíblico. Se você não conseguir entrar, manda um zap para mim, que eu mando para você entrar no grupo do Zap. E tem também o grupo do YouTube. Oi? Ah, tá. Do Zap eu já tô. No YouTube. No YouTube também tem. Tem? Tem. Eu vou mandar para ti. Do YouTube. Tá bom? Tá bom. Todos esses estudos e outros também estão no YouTube também. Tá bom? Qual canal? Tá bom. Aprendizado Bíblico. Então, se eu perdi uma aula ou não consegui participar, eu consigo visualizar o vídeo lá no canal. Exatamente. É assim que muita gente faz. Muita gente faz isso, que não consegue estar aqui junto, eles vêm lá no YouTube. E quando eu perco material, não acho material. Onde eu acho o material? Telegram tem também? Tem. Telegram. O Telegram também tem. Tá bom, Telegram. igreja? O Telegram está com mais de 16 mil arquivos, eu acho. Aí, 16. que benção. Isso, Aí a que pessoa benção. de trilogia popular, aí vai vir todos os materiais da trilogia popular. então Benção pura. Eu perdi não tive presente, não consegui achar o material. Já tem onde está o material. Só colocar lá. Por exemplo, amanhã eu mando no grupo do WhatsApp e já mando no Telegram. Já fica lá. Amém. Telegram não ocupa memória, é o melhor, né, professor? O Telegram não ocupa memória do celular. Isso. O Telegram é bom porque você não gasta a memória do celular. E fica lá até quando eles quiserem. Lá. Até quando tiver Telegram, vai estar lá o material. E também tem na nuvem. Eu tenho guardado na nuvem, que eu vou atualizar no final do ano, se Deus quiser. Já vou botar tudo lá na nuvem. Já tem um material lá, né? E eu vou atualizar até o final do ano, se Deus quiser, eu atualizo. E é pago esse material? Oi? É pago esse material? Não, tá tudo pago na cruz de Cristo. Ô, glória! Amém. Gente, vamos orar para terminar? Alguém tem mais alguma consideração? Obrigado, Márcio. Alguém tem mais alguma consideração? Se não, vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, te louvamos pela vida desses santos que se predispuseram, priorizaram estar aqui. Pessoas que têm suas vidas compromissadas, com compromissos sérios, mas decidiram hoje estar aqui conosco e contigo para aprender um pouco de ti com relação a esse assunto tão importante que é essa reunião que a tua igreja faz em comunhão contigo e com os irmãos. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, nos dê uma noite abençoada, um dia abençoado, que tu possas curar os doentes, os enfermos, que tu possas libertar os cativos e que tu possas, Senhor, cada dia mais aumentar a nossa fé com relação a ti. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço. Em teu nome, amém e amém. Amém. Gente, beijo no coração. Com Irmã Deus. Cissa, a irmã Rosilene Oi. cozinha. Ela cozinha, irmã Cissa.
Cozinha muito bem. Ô, Glória! Vai ter a ceia aí, vou fazer a ceia aí para o grupo e aí, hein? Deus Vamos abençoe. fazer.